Vamos falar de delícias? Vamos falar de delícias do Festival Gastronômico, porque nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Marazul hoje a nossa amiga, a chefe Suzana, proprietária do restaurante Zezinho, veio bater um papo com a gente, falar sobre esses 4 meses de preparação para o seu prato e sobre a participação no Festival Gastronômico. Suzana, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Falar um pouquinho sobre a preparação de vocês, afinal de contas foram 4 meses juntos, né? Esses restaurantes que participam do festival, como foi esse tempo? Eu, propriamente, posso dizer, porque eu estou participando do 5º festival, né? Participei de todos. E ele tá incrível, porque a ideia foi fazer, assim, um resgate da nossa história aqui de Balneário Pissarras, da nossa cultura, enfim, da nossa tradição. Hoje nós temos aqui em Pissarras uma miscigenação muito grande, né? Uma mistura de povos aí, e que foi perdendo a nossa origem, né? Então, fazer esse festival com essa referência de um resgate foi a peça mais importante para mim, né? Dentro desse. E, claro, todo esse carinho, eu já falo que é assim, que eles nos deram, nos proporcionando essas oficinas desde a parte da apresentação, dos temperos, da administração por si só, de como a gente lidaria no processo, porque no meu caso nós temos um buffet hoje por quilo, né? E eu coloquei um prato à la carte, então até isso movimenta diferente, assim, na parte administrativa do restaurante. Eu preciso ter uma equipe em função de algo mais. E eles nos deram, assim, uma aula maravilhosa que não está nos deixando incomodados com a situação, bem pelo contrário. O feedback dos clientes e, enfim, está sendo muito, muito bom. Agora, nós conversávamos aqui em off, né, com o Danilo, sobre a sua experiência também, né, como chefe. Conta um pouquinho da sua história, conta um pouquinho de quem é a Suzana e como veio à tona o restaurante Zezinho. Olha, o nosso restaurante hoje ele tem 51 anos de casa. Eu acredito que seja, dentro da gastronomia, o estabelecimento mais antigo da cidade, né? E começou com os meus pais, principalmente com o meu pai, né? Que ele tinha cursos dentro da gastronomia, enfim, e foi maître hotel durante muito tempo. E acredito que daí inspirou a minha mãe a acompanhá-lo e a mim também, né? Eu tenho é só eu e um irmão, meu irmão é médico, fez a medicina através do restaurante, porque no tempo que ele estava estudando, ele ficava em semi-internato, porque era em Tubarão, né? Então, ele ficava direto lá. E quando chegava as épocas de férias, ele vinha, trabalhava muito no restaurante para, então, dar conta, né? Como era uma faculdade particular. Então, a gente tem, assim, um apreço, um carinho muito forte pelo restaurante, né? Pela gastronomia. Eu sempre falo que a gastronomia é uma arte. Meu irmão, mesmo sendo médico, depois também abriu um outro restaurante, porque eu acho que esse amor, sabe? Meu pai e minha mãe conseguiram passar para a gente podia ser o que quisesse, Agora, né? Suzana, você é a chefe do restaurante, Sim. correto? Eu queria te perguntar o seguinte, qual é a diferença de um restaurante que tem uma chefe profissional, como é o teu caso, e do restaurante que não tem chefe, mas tem cozinheiro-chefe? Há diferença entre um e outro? Olha, eu vou te dizer assim, ó. Eu considero bons cozinheiros, Aham, excelentes chefes, sem precisar do curso certo. né, o título. Mas a faculdade me trouxe a técnica. E a Perfeito. técnica, ela faz com que minimize a situação. Então, o que era difícil para mim cortar uma cebola, hoje é uma coisa muito simples. E eu acredito que eu consigo passar isso para minha equipe. Peraí, mas cortar cebola é cortar cebola. Não, é É, diferente se você aprendeu na faculdade e aprendeu na vida?
É mas diferente, aí, porque a gente aprende cortes, a gente Aham, aprende uma sim. forma que a gente não corta os dedinhos, Ah, tá bom. né? A gente, Aham. enfim, tem toda uma... Sai menos lágrimas. Sai menos menos lágrimas, lágrimas, não né? chora, Então, claro, eu coloco a cebola como algo figurativo, mas Sim. em tudo ela dá essa parte técnica, é por isso que eu gosto muito, assim, não só na gastronomia, mas em toda a área. A parte técnica ela é muito boa, porque ela vem com a prática, né? E isso é bom. Tá certo. Voltando aqui ao Festival Gastronômico, vamos falar um pouquinho do seu prato? Vamos. O prato do restaurante Zezinho. Então, eu tenho um carinho maior pelo pescador, até porque nós viemos de família de pescadores, parte da minha mãe, meu padrinho, inclusive, é pescador. E eu coloquei, então, esse prato pelo resgate que nós estamos tendo aqui na cidade, né, da nossa tradição, e pelo apreço que eu tenho pela gastronomia de frutos do mar. O nosso é o tarrafiado ao pescador. Aí eu usei, como durante o processo das oficinas, nos colocaram a ideia de a gente falar um pouquinho da cidade em cima de cada ingrediente. Então, eu tentei pesquisar, né, apesar de já estar aqui há tanto tempo, mas para ter essa conexão fechada, né, dentro do que eu queria. Então, eu fiz aqui. Como a gente tem hoje muito pessoal que planta banana, enfim, e nós temos hoje também um problema aí muito grande com as pessoas com problema de glúten, então eu fiz um arroz cremoso, no qual a pessoa não vai precisar ter medo do glúten, em cima de uma canoa também feita com farinha de arroz, né, que é feito tudo com a banana da terra aqui plantada. E fiz uma caminha com pirão, que é típica dos indígenas que começaram aqui também conosco, né? E como nós temos aqui uma colonização portuguesa, caiçara, eu quis usar os frutos do mar, remetendo também a essa origem que a gente tem. Então, eu fiz ali como se fosse um picadão, que é o de frutos do mar, que lembra ali as misturinhas que os pescadores fazem, que o peixe maior eles vendem. Então, aquele que fica, eles chamam de misturinha, né? Enfim. Então, eu não fiz só de peixes, eu fiz ali de lula, de marisco, de polvo, tenho todos os frutos do mar ali, camarão. Usei um camarão grande para representar, então, aqui a nossa... É uma tábua de frutos do mar. Ele é como se praticamente. fosse uma tábua, é um chapeado, só que servido empratado. E daí, como eu gosto muito de trabalhar com sazonalidade, eu usei também ter uma posta de peixe, que agora eu estou usando o meca, que é um peixe que não é nosso aqui, mas é um peixe muito nobre e que está na época boa dele, então eu estou com ele hoje no prato. Fiz ali uma geleia de pimenta, que ela é mais adocicada, mas ela entra muito bem aí nesse prato. E a vinagrete estilo mediterrâneo, que daí para ter aquela mistura de crocância, maciez. O meu prato hoje, eu acredito que ele tem todas as... É impressionante hoje a frequência da geleia de pimenta, não é? Nos cardápios e a própria banana, não é? Sim, muito. É muito usado. Bem forte, E como a gente teve a ideia de colocar elementos aqui da terra, todos esses nós temos aqui na nossa região. Tá certo, Suzana. Já tá dando água na boca aqui. Vou ter que ir lá, olha, vou ter que tem ir lá que ir lá, conhecer. tem que ir lá. Vou ter que ir lá conhecer. Obrigado pela sua presença aqui. Seja sempre bem-vinda, Marazu. Muito obrigada pela oportunidade.